Graças ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, amados. Tudo bom? Bom dia. Amados, hoje trago um assunto realmente muito importante para os dias de hoje, mas muitas vezes passado despercebido. O título é assim: Jesus, eu sei que o Senhor é o advogado, o redentor, o juiz justo e fiel, mas eu quero ficar na cadeia. Eu quero ficar encarcerado, preso, amarrado, né? Vocês vão entendendo, né? Enfim, a desenrolar dessa meditação aí, a razão pela qual eu tô falando isso, né? É o tema, tá? Não que eu quero, não quero, não. Ninguém quer, né? Ficar na cadeia. Ninguém quer, é só o tema, tá? Então vamos, só o título. Antes disso, vamos fazer a oração. Nosso Pai querido, nosso Pai amado, nós te adoramos, Senhor, porque Tu és bom. Sim, Deus. Como Tu és bom, um Pai bom, como é bom estar na Tua presença, sendo cuidado por Ti, sem se preocupar, Senhor, em nós mesmos sermos encarregados pela nossa própria vida, sendo que Tu és o nosso Pai e cuida de tudo a respeito de nós, Senhor. Sim, nós só temos que fazer o que o que está a nosso alcance. O mover do céu e da terra, Tu faz a nosso favor aos Teus filhos, ó Deus. Assim como um pai de uma criança de 1 ano provê tudo a ela simplesmente brinca, Deus, se diverte, faz, enfim, o que lhe é do, 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 do agrado dela, Senhor, e sendo que o pai tem todo o cuidado sobre ela, de cuidar dos limites dela para que ela não se perca, e também de prover, Senhor, para que ela mantenha viva e feliz. Assim também Tu és um Pai presente, um Pai que nos ama e cuida de tudo a respeito dos Teus filhos, Deus. Glórias a Ti, ó Deus, porque Tu és um Pai maravilhoso. Teu amor é maravilhoso, a Tua presença é maravilhosa, o Teu cuidado é maravilhoso. Glorificado sejas Tu, porque és bom, sempre foste bom e sempre serás bom, Deus. Glórias a Ti, Senhor. Pai, venha a nós o vosso reino, Deus. Envia o Teu Santo Espírito, Senhor, sobre nós, para que nós saibamos o que é da Tua vontade, Deus. Venha falar aqui, Senhor, me torne porta-voz Teu, mas que eu me diminua, Senhor, para que Tu se revele em mim, Senhor, que eu não fale da minha vontade, mas da Tua, do que é do Teu agrado, Pai. Seja feita a Tua vontade, Deus. Derrama o Teu Santo Espírito. É o que clamo agora em nome de Jesus, meu Senhor e meu Deus. Amém. Amados, vou ler aqui, vou iniciar o texto. Assim, vou iniciar o texto já, e daí vou explanando a respeito, tá? Primeiro texto, João 8, a partir do versículo 33 até... Perdão, gente. João 8, 1. João capítulo 8, do 1 ao 11, né? Enfim, tá título Mulher Adúltera. E a cada um foi para a sua casa. Tá. Jesus, no entanto, versículo 1, Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo e todo o povo se reuniu em volta dele. E Jesus, assentado, os ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério. E, fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei de Moisés, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem de a dizer? Eles diziam isso tentando-o, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a primeira pedra. E, inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos.
ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou a ela: Mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus disse: Também eu não a condeno. Vai e não peque mais. Amados, essa passagem, enfim, dá para tirar muitos ensinamentos, muitas meditações. Enfim, cada vez que lemos ela, podemos ver algo novo. Hoje eu vou me ater a respeito do livramento que Jesus dá, né, da libertação, enfim, da momentânea salvação daquela mulher, né, ou seja, da libertação, do livramento dela mesmo, né? Uma vez que eles chegaram lá, enfim, tendo ela como cativa, ou seja, como se estivesse presa no cativeiro. Ela chegou humilhada. Imagina essa mulher chegando diante de Jesus toda humilhada, e aquele pessoal, enfim, a xingando, condenando, a tratando mal. Ela chegou lá cabisbaixa, né, toda humilhada, quebrantada, né? Enfim, sem às vezes nem falar uma palavra, simplesmente silenciosamente estar lá, cabisbaixa, toda humilhada, talvez seja nos piores momentos da sua vida, né? E daí, aqueles fariseus falaram: olha, Jesus, e aí, podemos apedrejá-la? O senhor que é o juiz, né? Podemos apedrejá-la? Ele falou: olha, quem tiver pecado, quem não tiver pecado, vai, tira a primeira pedra. Todos tinham pecado, né? Gente, isso não parece mais uma cena de tribunal, né? Sendo que uns estavam lá para acusá-la, Jesus, né, a defendeu e absolveu ela, né? Jesus, sendo o advogado de defesa, a defendeu e absolveu, sendo o juiz. Olha, vai, tá livre, não peca mais, fica sossegada. Veja pelo âmbito da mulher, como realmente a vida dela mudou da água para o vinho na hora. Ela estava toda aflita, passando os piores dias da sua vida, e saiu de lá de cabeça erguida, aliviada, sendo que realmente o Jesus: olha, vai filha, vai em paz, não tem nada, não peca mais, tá? Mas tá tudo certo, fique em paz. E a mulher sai lá livre. É ou não é uma cena de um julgamento, hein? Um julgamento não tem o juiz, o advogado de acusação, o advogado de defesa. Não é mais ou menos assim? O advogado de acusação: olha, esse réu fez isso, fez isso, fez isso. Daí Jesus se inclinou, se escreveu no chão, só falou: olha, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Seria do mesmo coisa: olha, advogado de acusação, vaza, eu já venci você naquela cruz, tá? Fica quietinho aí que meu papo reto agora com a réu. Agora eu vou conversar com ela. Se abaixou de novo, levantou: filha, fica tranquila, vai em paz, não peque mais. Tá. E aí você se pergunta: o que tem a ver com o título que eu esbocei aí, né? Gente, essa cena acontece conosco todo momento. E você sabe que quem é o acusador? O inimigo. E aquele que o acusa aqui o serve. Gente, é ou não é que nós mesmos nos acusamos o tempo todo, né? E nos faz ficar pesado a respeito disso. Nossos sentimentos de culpa nos pesam e nos acusam e nos deixam presos, encarcerados. Sendo que Jesus já falou: olha, cidadão, vai, não peque mais. Mas às vezes eu insisto de ficar me culpando, me acusando. Olha, eu vou explanar aqui uma cena muito, muito comum, né? E que realmente, só para vocês entenderem a situação em que eu quero mencionar, o peso da acusação, o peso da culpa, mesmo não tendo culpa, mesmo sendo absolvido já. A gente às vezes: não, Jesus, eu quero ficar me acusando, eu quero servir ao advogado de acusação. Eu sei que o Senhor já está me defendendo, já me comprou o preço de sangue. Porém, olha,
eu estou ouvindo aqui o advogado de acusação e eu acho que ele tem razão, que deixa ele ficar me acusando. Gente, Jesus dá o livre-arbítrio para você. Se você quer enveredar para o lado do advogado de acusação, claro, ele dá o livre-arbítrio. Tá bom, filho, o que eu posso fazer? Eu estou aqui para absolver você e para te defender e absolver você. Mas você quer se culpar? O que eu posso fazer? Tipo assim, Jesus, deixa, eu quero ir na cadeia, deixa eu ir na cadeia. Vou falar a cena. Olha, veja bem. Uma cena aqui, muito corriqueira. Imagina, de repente, uma situação familiar, né? Uma comemoração no restaurante. Daí se vê lá uma família comemorando, claro. Família grande, né? Tem pessoas de todos os pensamentos, enfim, crenças, né? E tá lá um irmão, enfim, um cristão. E esse irmão pede uma cerveja sem álcool, claro, respeitando os ritos da sua doutrina, né? Uma cerveja sem álcool, né? Sem álcool, né? Zero álcool, correto? Tá. E daí tá lá ele bebendo, colocando a cerveja no copo, inclusive. E daí, poxa, ele avista um irmão da igreja. E esse irmão dá um sorrisinho. Gente, independente se o irmão, se ele pensa, não, tá zero álcool aqui, olha. Independente. Esse irmão fica branco, fica azul, fica roxo, tudo ao mesmo tempo. Porque, meu Deus do céu, ele viu colocação, ele vai achar que é com álcool. Olha, ele vai falar para todo mundo, cria um monte de fantasma na cabeça. E daí esse pensamento, nossa, o que eu fui fazer? Olha, e daí quando ele vai na igreja, ele vai com a cara de taxa assim, né? Puxa, e olha, com um monte de fantasma, falando, olha, tá vendo o jeito que ele tá olhando para você? Ele sabe que você tá tomando cerveja, olha, tá vendo? Gente, qual é a culpa de tomar cerveja sem álcool? A Sagrada Escritura nos fala que o que é condenável, obra da carne, é bebedeira que nos leva à embriaguez. Né? Claro que daí você perde a razão e faz coisas que você não queria fazer. A bebedeira que nos leva à embriaguez. Mas uma cerveja sem álcool, não tem álcool, não tem a possibilidade de ficar embriagado. Que culpa tem? E a pessoa não cria um monte de fantasma ou acusando. E veja, às vezes a pessoa que sorriu nem sorriu com a intenção de acusar, simplesmente cumprimentou. Mas os fantasmas dentro da cabeça do cidadão falam, não, olha meu Deus do céu, ele me sorriu julgando, ele vai contar para dono, ai. Às vezes essa pessoa é temente a Deus, às vezes essa pessoa busca a Deus, mas por conta desses fantasmas, ele se culpa, fica se culpando. Gente, sabe, a espiritualidade não é simplesmente falácias no falar, é no sentir. Porque na verdade, gente, o que é espiritualidade? Qual é o universo espiritual? O universo que envolve a alma, né? Sendo que a espiritualidade é em torno entre o bem e o mal. A carne, a essência maligna, o Espírito Santo, a essência benigna, a luz, né? Sabe, se você sente culpado, você está se culpando. A sua alma está se relacionando com a culpa. Claro, e na verdade isso é um tribunal, gente. O peso que você sente, a frustração, a angústia, a ansiedade são consequências da culpa, do cárcere. Sabe, é a mesma coisa. Filho, você não tem culpa. Não, Jesus, eu estou me culpando, eu quero ir para a cadeia. Filho, você não tem culpa, eu estou te defendendo, estou te absolvendo. Não, Jesus, eu quero ir para a cadeia, deixa eu ficar angustiado, ansioso, eu vou me privar, não vou conversar com aquele irmão com vergonha. É culpa, isso que pesa. Jesus, para que ele veio? Vinde a mim todos vós que estáis com fardo pesado e eu vos aliviarei. Vos darei tirarei de você esse jugo pesado, te darei um jugo leve. Não é leve? Mas por que você está colocando um jugo pesadíssimo sobre você sem culpa nenhuma? É ou não é? Então,
né? Veja, se naquele caso da mulher, que realmente tinha uma culpa, né? Jesus simplesmente, olha filha, tão simples isso, eu paguei esses seus pecados naquela cruz, quando verteu sangue. Vai, tranquila, esse que está te acusando já perdeu para mim, é o pai da mentira. Ele está falando que vai levar só para o cativeiro. Ele não é juiz. Ele é só um advogado de acusação. E eu já te absolvi. Vai em paz, não peque mais. Gente, se Jesus Cristo pode absolver coisas tão grandes, pecados tão grandes, por que eu aqui, que não cometi pecado algum, quero me acusar? Sendo eu tendo livre-arbítrio, gente, claro, né? Eu posso sim me acusar, fazer o papel de acusação sobre mim mesmo. E realmente enveredar para o lado de condenação, sentindo o peso da culpa. Eu vou ler outro texto, né, só para explanar melhor a respeito. Deixa eu ver aqui. A respeito de relacionamentos, né? Veja, esse cenário que eu falei para você, né? Esse cenário que eu falei para você de ocorrido no restaurante, é algo que acontece. Mas por que razão ele se sentiu tão pressionado, tão culpado? Porque ele deu voz. Acusação, claro, vinda de um olhar de uma pessoa. De uma pessoa. Veja, o nosso relacionamento de absolução não é com Jesus, não é? Ele não é o nosso advogado de defesa e o juiz justo e fiel? Ele é. Porém, nós demos mais razão a um olhar de uma pessoa que às vezes nem estava com o intuito de nos acusar. Às vezes estava, às vezes não estava. Gente, na verdade, olha, entendam, só tem dois lados, o bom e o mal. Bom, Espírito Santo, tudo que vem de Deus. Mal, essência da carne, essência maligna, tudo que vem do inimigo. Simplesmente isso. Sabe aquele simbólico, o anjinho falando aqui, o inimiguinho falando aqui? É bem aquilo simbolicamente, né? Sendo que o Espírito Santo, ele usa pessoas. O mesmo Espírito que estava em Jesus, está o Espírito Santo em pessoas também, usadas pelo Espírito Santo. A carne, essência maligna, espíritos malignos, também. O mesmo, talvez, espírito que estava lá em Judas, está em pessoas. E sabe, é uma batalha. São duas vertentes. Eles se contrapõem, lutam opostamente. Claro, um exército é oposto ao outro exército, mas saiba, o exército do bem, ele se une contra o mal. O exército do mal se une contra o bem. Quando eu digo une, eles estão unidos. É um reino do mal, reino do bem. Entende? Ou seja, o que eu quero dizer? Estou falando para você que a carne, muitas vezes, sabe o seu ponto fraco. Sabe que você tem medo de ser julgado pelos irmãos por conta daquela cerveja. E a carne, às vezes, usando das pessoas. Cidadão, faça um sorriso assim, sem ele ter intenção. E você lê aquele sorriso como julgamento. A essência maligna, o mal, a esfera maligna, a espiritualidade maligna, usa pessoas, enfim, assim como a esfera benigna usa pessoas. Claro, cada qual com o seu propósito. Esfera maligna, a carne, usa pessoas para fazer o mal. Esfera benigna, Espírito Santo usa pessoas para fazer o bem.
né? Então, assim, às vezes a pessoa nem sabe que está sendo usada, mas a carne, a essência maligna, motivou a fazer aquele sorriso, para aquela pessoa se sentir culpada. E a carne que conhece o seu sentimento em relação àquela culpa, seu lado, enfim, frágil, né? De ser julgado, enfim, quer sim acuar você. Quer sim condená-lo, quer sim acusar você e torná-lo no cativeiro, né? Assim, eu vou ler um texto aqui que exprime muito bem a respeito dos relacionamentos, né? Tá lá em Lucas 10. Depois disso, o Senhor escolheu outros 70 e os enviou de 2 em 2, para que fossem adiante dele a cada cidade e lugar onde ele haveria de passar. Ele lhes disse, olha, é um envio aqui, é uma missão dos 70. Depois disso, o Senhor escolhido, outros 70. 70, você sabe que é o número 7, digamos assim, que enigma uma perfeição, né? Escolheu outros 70 e os enviou de 2 em 2. Gente, eu medito muito a respeito disso. E sabe, penso eu, nessa missão, quem é que não pode faltar? De maneira alguma, esse cidadão tem que ir. Quem é que, se faltar, vai ser só barulho, vai ser só braço humano, só voz humana, só vontade, intenção humana, mesmo que seja para o bem, vai ser só intenção humana. Não é o Espírito Santo? Ele não é uma pessoa? Ele não é a pessoa de Deus? Sim, de fato, gente, eu creio sim, que em qualquer envio de Deus, o Espírito Santo não pode faltar. De 2 em 2, para que fossem adiante dele, a cada cidade e lugar onde ele haveria de passar. Ele disse, preparem o caminho, gente, que eu estou voltando, prepare o caminho, né? Ele disse, a seara é grande, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Olha, não é planta uma semente de mostarda, aqui nasce um pé de mostarda com mais milhares de sementes. Dessa semente de mostarda vão fazendo sua posteridade cristã. E de fato, peçam ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores. Gente, foi plantado, regou-se com sangue. Cristo regou com seu sangue, para que essa geração colhesse, né? Isso quer dizer o quê? É uma missão dos últimos dessa geração aqui, dos últimos trabalhadores da seara aqui, colher. E olha, deixa eu te falar, você acha que ser humano colhe alguma coisa sem o Espírito Santo? Não colhe nada. É só o Espírito Santo que tem a força para fazer alguma coisa. Sem o Espírito Santo é só barulho, só teatro. E de fato, porque ele fala, peçam ao Senhor que envie mais trabalhadores. É o Espírito Santo que converte a pessoa. É o Espírito Santo que entra na vida da pessoa e motiva a pessoa a amar e a perpetuar o amor, o legado do amor, o reino do amor. É o Espírito Santo, porque o fruto do amor, o fruto do Espírito Santo é o amor. Enfim, só o Espírito Santo, gente. Se não tiver Espírito Santo, não é nada. É uma pedra umedecida à beira do caminho, que não pode fazer nada. Vão, eis que eu envio, os envio como cordeiros para o meio de lobos. Não é bem assim?
Olha, gente, vocês serão perseguidos. Serão, não fala talvez não. Vocês serão perseguidos. Vocês terão tribulação. Não fala talvez terão tribulação. Não. Vocês terão pedra de tropeço. Não fala talvez vocês terão. Vocês terão. Eu envio você no meio de lobo, né? Não leve bolsa, nem sacola, nem sandálias. Não saudem ninguém pelo caminho. Para que serve bolsa? Para guardar as coisas, né? Bolsa, claro, coisa de mais importância. Sacola, coisa de menos importância, né? Por que não leva? Não é para levar nada, gente. Eu vou cuidar de vocês, assim como os pássaros que também não acumulam em celeiro, eu vou cuidar de vocês. O que significa isso? Não se apeguem a coisas materiais. Porque não dá para servir dois senhores. Ou você serve a Deus ou serve a riqueza. Porque realmente as riquezas, as coisas que você guardar na bolsa, vai te distrair. Não saure ninguém pelo caminho. Não se distraia, gente. Eu quero meter aqui. Não saudem ninguém pelo caminho. Gente, sabe, esses tempos atrás aí, esses dias, o Senhor me falou assim, olha, foque na minha presença e na sua família. Foque, olhe na minha presença e na sua família. Por que ele falou isso? Realmente, gente, ele nos mandou para o meio de lobo. Se eu ficar olhando para todo lado, gente, se eu ficar focando para todo lado, a Sagrada Escritura nos fala, não entre no caminho do ímpio, pois dele só pode vir maldade. O que significa isso? Não se distraia. Porque o inimigo quer tirar você do foco, quer tirar você do caminho. Se você distrair, se você deixar de olhar para o Senhor um dia, gente, você se distraiu um dia. O dia posterior será mais difícil a caminhada. E de fato, aquele cidadão lá, olha de onde veio toda essa culpa. De um olhar, gente. Um olhar. Ele nem sequer conversou com o irmão dele no restaurante. Nem sequer conversou. O cidadão olhou com um sorrisinho assim. E ele mesmo se acusou. Veja, que peso que é isso. E ele mal nenhum fez, mas se acusou. A partir de um olhar. Imagina se fosse o cara parasse para conversar lá então. Realmente, gente. Sabe, o universo como um todo, gente. O inimigo usa, claro, o universo de forma geral. Sabe, não estou falando todos, tá? Não estou falando todos, mas ele usa muita coisa para te distrair, para tirar do caminho, para te acusar, para te derrubar. Você tem que ter medo não daquele que quer tirar seu corpo simplesmente, mas o corpo e a alma. O inimigo quer tirar a sua alma. E ele usa o quem? A essência maligna, a carne. Aqueles que são movidos pela carne, sim, é o exército dele. Tá. Ao entrarem numa casa, digam primeiro, paz seja nessa casa. Ao entrar numa casa, digam primeiro, paz seja nessa casa. Gente, que casa é essa? Numa casa, uma casa. Sabe qual é a primeira casa do cidadão, do ser humano? O coração dele. Aqui é onde eu moro, né? Realmente, é onde eu habito. Aqui tendo eu minhas memórias, tudo que eu passei, só eu sei. Não habito sozinho, não. Sim. A intenção é que Deus esteja junto para que essa casa seja, sim, realmente cheia de luz. Agradável a se viver. Imagina morar numa casa escura, que não tem luz. Muito ruim, né? Claro, e também no meu coração,
moram as pessoas que eu amo, né? Sabe? Aqui vem falar, talvez, posso meditar também, enfim, de forma assim, como eu vou explanar. Uma vez que você tem amigos, cônjuge, né? Você os faz morar em seu coração, você dá importância a eles. Assim deve-se ser, né? Ou seja, a fidelidade realmente era você ser fiel a relacionamentos, a pessoas, né? A fidelidade com pessoas. Claro, essas pessoas são importantes para você, moram no seu coração. Vocês têm que ser verdadeiro com essas pessoas. Esse que é para ser. Olha, vou continuar a ler aqui, ó. Ao entrar numa casa, digam primeiro, paz seja nesta casa. Para que viemos a esse mundo? Para servir uns aos outros. Para ser luz na vida das pessoas. Essa é a motivação daquele que foi enviado. Para fazer o bem. Para somar na vida das pessoas. Tá, vamos lá. Se houver ali uma pessoa que ama a paz, sobre ela repousará a paz de vocês. Se não houver, a paz voltará sobre vocês. Gente, faça o bem. Independente se você talvez não é recebido com gratidão isso, faça o bem. E a paz sempre vai estar sobre você. O que é paz? É a presença de Deus. É a presença de Deus nos dando força todos os dias da nossa vida. Fiquem na mesma casa. Fiquem na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque o trabalhador é digno do seu salário. Fiquem na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque o trabalhador é digno do seu salário. Fiquem. Depois ele fala, não fique pulando de casa em casa não. O que significa isso? Seja fiel aos relacionamentos. Fique na mesma casa, comendo e bebendo o que eles tiverem. O que significa isso? O Senhor Jesus fala que o alimento dele é fazer a vontade do Pai dele. E depois ele fala, comam da minha carne, comam do pão, do vinho. Em resumo, significa o quê? Faça a minha vontade, para que vocês realmente lembrem-se de mim e façam a minha vontade, para que vocês tenham vida. Ou seja, vou colocar nesse contexto. Fiquem na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem. Significa o quê? Não seja opressor. Não queira oprimir a pessoa. Olha, vim aqui, a minha amizade com você, mas eu quero que você faça a minha vontade. Eu não quero nem escutar você. Escuta eu e fica quietinho. Não, gente. Escuta. Converse, entenda. Se coloque no lugar da pessoa. Não seja opressor. Entenda a pessoa, independente se o que ela fala lhe é agradável ou não, entenda, escute a pessoa. Viemos para ser o quê? Sal e luz. Não para ter parte com trevas, que é rixa, inveja, divisão, inimizade. Luz é amor, compreensão, entendimento, né? Tá. Fiquem na mesma casa, comendo e bebendo o que eles tiverem, porque o trabalhador é digno do seu salário. Não sei se você sabe, mas a palavra salário vem de sal. Olha, tenha plena fé. Se você respeitar uma pessoa, independente como é a pessoa, mas respeitar, não ser opressor na vida da pessoa, sabe? Com certeza você vai ser sal na vida dela. Com certeza. Daí surge sim uma amizade. Com certeza você vai ser agradável, você vai ser luz na vida dela, né? Porque realmente você escuta, você entende, você compreende, se coloca no lugar dela, não oprime, você dá razão a ela, a vida, a história dela, e não quer que, conforme a sua história, o seu modo de pensar, você quer que ela se direcione conforme, ou seja, oprimindo, obrigando ela, né? Ou seja, tornando ela em um cativeiro daí, talvez, enfim, né?
Gente, se até Deus, Ele nos favorece a sermos livres, assim como os pássaros são, por que que nós aqui, sermos humanos, queremos prender as pessoas, sermos opressor das pessoas? Tá. Não fique mudando de casa em casa. Não tenha relacionamentos superficiais. Que adianta ter 500 mil amigos se não tem amizade nenhuma, não tem verdade nenhuma? Não fique pulando de casa em casa, não. Seja verdadeiro. Gente, pode ser a pessoa mais conhecida do universo. Se ela tiver amigo, dá para contar no dedo. Mas o que importa? Não importa a quantidade, sim a qualidade. A verdade. A verdade. Talvez, gente, o que nos leva à impiedade, nos tornar ímpio, é a mentira, a falsidade. E realmente, o que nos faz ser sal e luz é a verdade, a autenticidade, a transparência. Quando entrarem numa cidade e ali forem bem recebidos, comam do que lhes for oferecido. Quando entrarem numa cidade e ali forem bem recebidos, comam do que lhes for oferecido. Aqui, cidade, já é algo bem mais complexo. É uma estrutura bem mais ampla, né? Ou seja, tem vários setores da cidade, vários bairros. Veja, a diferença de uma casa e de uma cidade. Uma casa é uma estrutura mais simples, né? Ou seja, um relacionamento mais simples, não tão complicado, não tão complexo, né? Uma cidade, olha quantas estruturas tem uma cidade. E sim, a relação com a cidade é com a cidade toda. O que significa isso? Seria talvez um relacionamento mais íntimo com a pessoa, como se fosse um cônjuge, né? Claro, a pessoa, o cônjuge, ele traz junto dele toda uma história, muitas memórias, muitos traumas, muitas coisas a ser benéficas, ou sim, muitas coisas a serem curadas, né? Ou seja, para serem curadas, né? Muitos traumas, enfim, coisas que podemos... Olha, numa cidade, por exemplo, temos coisas boas, tem uma avenida bonita, tudo, mas tem muitos problemas, tem muito esgoto a céu aberto, né? E da mesma forma, assim, são pessoas providas de coisas boas ou não tão boas, né? Tá. Comam do que lhes for oferecido. Comam do que lhes for oferecido. Gente, da mesma forma, quando você for entrar na vida num cônjuge, não seja opressor, né? Entenda a pessoa, faça conforme for também da vontade dela, né? Porque de fato, gente, um casal, por exemplo, eles têm que caminhar junto, andar junto. Você tem que atender a vontade dela, também a tua vontade. Se houver divisão, um para um lado, outro para o outro, não dá certo, ruína. Curem os doentes que nela houver e digam ao povo dali: o reino de Deus se aproximou de vocês. Gente, você sabe que nós somos pessoas que no decorrer da nossa vida levamos muitos traumas, que muitas vezes nos adoecem. Nos adoecem em ansiedade, nos adoecem em coisas, enfim, que não são tão agradáveis. E quantas pessoas precisam ser curadas? Tá. E o que cura? Qual é o maior poder de todos? O amor. E o amor como funciona? Tem como eu amar, enfim, uma parede, uma coisa sozinha? Não. O amor vem de pessoas. O que é o amor? A Sagrada Escritura nos fala que a característica do amor é paciência, alegria, benignidade, ver coisas boas tudo, mansidão, domabilidade, né? Que significa domabilidade, fidelidade, bondade, né? Enfim, são tais coisas que curam pessoas. Pessoas são curadas por pessoas pela razão do amor.
E digam ao povo dali, o reino de Deus se aproximou de vocês. Certamente, gente, se você for sal e luz na vida da pessoa, o reino de Deus estará lá. Deus está a favor daqueles que são por Ele. Sim, porque quem ama a gente de forma realmente que não é opressora, de verdade, quem tem amor no seu coração, tem o reino de Deus junto dele, tem o favor de Deus, tem a presença do Espírito Santo que é o reino de Deus. Porém, quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam pelas ruas, dizendo, até o pó dessa cidade que grudou nos nossos pés sacudimos contra vocês. Pó, eu sempre meditei a respeito de pó, partícula mais fina, que quer dizer a partícula de orgânica, esterco, humus, que remete à humildade. Vou substituir a palavra humildade, né? Em pó aqui, ó. Até a humildade da cidade que grudou os nossos pés sacudimos contra vocês. Uma cidade que não recebe bem aquele que é de bem, claro, é oponente. E digamos assim, você sabe que hoje se diz muito em humildade, mas muitas vezes ela é falsa, né? Então, olha, às vezes se agrada a pessoas com uma certa intenção, que realmente a humildade nesse sentido é falsa. Se agrada a pessoas, se faz bondade na internet para ganhar dinheiro. Humildade falsa, né? Saiba. Vou dar continuidade aqui. No entanto, saibam que está próximo o reino de Deus. Veja, gente. Olha, se de repente você caiu numa cilada, ou seja, alguma coisa assim, olha, você é do bem, tá? Você caiu numa cilada ali, ó. Uma pessoa com uma certa intenção o enganou, uma má intenção o enganou. Saiba que se você é do bem, olha, no entanto, saibam que está próximo o reino de Deus. Você é do reino de Deus. Ai. Olha só o que ele fala aqui. Eu digo a vocês que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Meu Deus. Gente, não brinca com Deus. Não brinca com os representantes, com o Filho de Deus. Gente, a coisa mais séria para Deus é os filhos dele. Se você passar rasteira nos filhos de Deus, o papo reto é com Deus, o Todo-Poderoso, né? Enfim, eu vim explanando a respeito desse texto, e vou falar, né? Claro que ele faz envio a pessoas para realmente perpetuar o reino de Deus. E de fato, o reino de Deus o que é? É o Espírito Santo do seu coração. É Deus no seu coração, é amor no seu coração. Tá? E para conservar, cultivar esse reino de Deus em seu coração, que realmente é muito importante. Assim como devemos fazer o bem para as pessoas, se não tivermos o Espírito Santo no nosso coração, não conseguimos fazer. Porque bracinho humano não faz bem sem a presença de Deus. É Deus que é bom, que Ele faz o que é bom. O Espírito Santo. Eu vou ler outro texto assim, aqui, para realmente dizer como faz para cultivar a presença de Deus em nossas vidas, a paz em nossas vidas. A presença de Deus, o Espírito Santo em nossa vida. Sabe, gente, Deus sendo uma pessoa, Ele exige um relacionamento. Exige. Não tem como eu querer ter Deus no coração, mas não querer conversar com Ele. Não tem como eu querer amar uma pessoa acima de tudo, sem que conversar com Ele. Como é que se conversa com Deus? De várias formas. Pela palavra, Sagrada Escritura, pelas suas ações, pelas suas escolhas, pelas suas boas escolhas, você está falando a Deus. Ele fala assim para você, olha cidadão, eu te apresento a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. A sua escolha é resposta para Deus. Entre escolhas boas, escolhas ruins. Deus, o cidadão, olha Deus, eu escolhi coisas boas. Muito bem, meu servo bom e fiel, porque foste fiel no pouco, te darei ainda muito mais. Continuo com você. Olha Deus, escolhi coisa má. Daí ele se desliga. O que significa isso?
Deus te apresenta coisas boas, mas sim. Ele te dá o livre-arbítrio para você escolher entre o bem e o mal. Basta o celular. A busca, a procura no celular, enfim, ao olhar o celular e escolher coisas boas ou más. Tá, e outras formas de conversar com Deus? Oração. Como é importante ser Jesus sendo Deus. Conversava com Deus o tempo todo. Por que nós aqui que não somos Deus e queremos ter um relacionamento íntimo com Ele, não devemos conversar com Ele em oração? É muito importante a oração. Tá, o que diz a Sagrada Escritura a respeito de oração? Está lá em Mateus capítulo 6, versículo 5. E quando orarem, não seja como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos da praça, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e feche a porta. Ore ao seu Pai, ore ao seu Pai, que está em secreto. Onde está esse secreto? No seu coração. Não precisa nem falar, Deus sonda os corações. Onde é o esconderijo do Altíssimo? No seu coração. Onde é o secreto dele? No seu coração. Não precisa falar nada. Deus sente o seu coração. E o seu Pai, que vê em secreto, que sonda o coração, lhe dará recompensa. E orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não seja, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhes pedir. Gente, ó, Deus é uma pessoa. Como é que você conversa com uma pessoa? Você fica papapá, você fala assim, Deus eu te amo, Deus eu te amo, Deus eu te amo. Ele sabe que você ama. Não precisa repetir milhões de vezes. Imagina, conversar com uma pessoa, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Gente, fale naturalmente, como um pai. Você conversa com seu pai, pai, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Ou conversa, naturalmente, é uma pessoa, gente. Ele quer que você converse, ele não quer que seja um relacionamento mecânico. Deus não é uma máquina para se tornar um relacionamento mecânico. É uma pessoa, ele tem coração. E ele te ama, assim como um pai ama seu filho, Deus também nos ama. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de vocês pedirem. Portanto, ore assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O que um pai faz ao seu filho? Tó, filho, está aqui a compra da semana inteira, pode comer. O pai dá ao seu filho o necessário para a alimentação daquele momento. Se o pai comprou com a cachorro, então, olha filho, pode comer tudo agora. Ele vai matar o filho dele. Dá-nos o pão nosso de cada dia. Nos dá hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoa as nossas dívidas. Assim como nós também perdoamos os nossos devedores. Igualmente perdoamos. Da mesma forma como eu perdoo, eu sou perdoado. Se eu perdoo, eu sou perdoado. Se eu não perdoo, eu não sou perdoado. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se porém não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Simplesmente assim. Para que eu possa ter um relacionamento com Deus, para que eu possa ter o Espírito Santo no coração, tenho que pedir perdão dos meus pecados, que pecamos todos os dias, tá? Você acha que você não peca, não? Simplesmente se você, enfim, se alguém pedir um favor para você e você podia fazer isso e você não fez, pecou. Pecou. Tem que fazer o que? Pedir perdão.
Só isso? Não, tem que perdoar também. Se você não perdoar, o seu pedido de perdão não vai valer nada. Porque aqui, como está escrito, ele perdoa, mas se você perdoar. Se você não perdoar aqueles que pediram perdão para você, não adianta nada. Você continua no cativeiro. Tá? Tá, mas por que então que de repente eu não fiz um negócio para a pessoa? Porque o mandamento de Cristo, de quem é a igreja de Cristo, ele tem que o mandamento. Qual é o mandamento dele? Eu vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Igualmente eu vos amei. Busque amar assim. Como que ele amou? Oxi, como amou, hein, gente? Simplesmente assim, olha. Foi vendido, traído, vendido por 30 moedas de prata. Entregue com um beijo. Cuspiram na cara dele. Coroa de espinhos. Cana para ridicularizar a imagem de rei. Dilaceraram o corpo dele com armas de tortura que fincava cravo, arrancava carne, voava sangue. Como doeu! E ele ficou quietinho, correspondendo com Isaías, como um cordeiro mudo foi levado ao matadouro. Um prego na mão direita, um prego na mão esquerda, um prego no pé. E ele falou assim, a oração dele para os inimigos dele, para os perseguidores. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Conversou com os bandidos, tomou vinagre, sentiu sozinho, gente, sozinho. Ele falou, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Ele que tinha pedido, Pai, se possível for, afaste de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Deus, não, filho, vai, preciso que você faça isso. E depois, até no finalzinho, lá sentiu sozinho até mesmo de Deus. Assim ele nos amou, gente. Entregou tudo que tinha. Se eu posso fazer alguma bondade para outra pessoa e não faço, pequei. Por quê? Olha o que Cristo fez. É dessa forma que temos que amar. Se eu não amei como ele amou, gente, pequei. Porque esse é o mandamento, tá? É o mandamento. Esse mandamento cumpre os outros dois principais, amar a Deus sobre todas as coisas. Porque se eu só faço bem, eu estou fazendo a vontade de Deus. E eu estou fazendo a vontade de Deus o tempo todo, então realmente, Deus, eu amo a Deus e faço a vontade dele. Claro, e se eu amo o meu próximo como Cristo amou, eu estou amando o meu próximo como eu gostaria de amar, como eu gostaria de ser amado. Né? Simplesmente assim. Em resumo, gente, não se deixe aprisionar, não, gente. E não aprisione as pessoas também, gente. Porque só tem dois caminhos, do bem e do mal. Se você se deixa aprisionar pelo mal, gente, você está fazendo papel de quem? Se você se acusa, você está fazendo papel de quem? De Jesus ou do acusador? Do acusador. O que vai ser em torno de você, o sentimento de você vai ser em torno. Vai ser sentimento de paz ou de morte? De morte. Angústia, depressão, ansiedade, medo, insegurança. E não oprima as pessoas, gente. Da mesma forma como você não gosta de ser oprimido, não oprima as pessoas. Né? Simplesmente assim. Vamos amar, gente. Né? Porque ele está chegando. Ele vai pôr os pingos no i. E daí, vocês sabem. Ou é festa na glória ou é chapa quente. Né? Mas eu vou fazer uma oração aqui. Nosso Pai querido, nosso Pai amado, nós te adoramos, Senhor. Tu és realmente um Deus bom. Um Deus justo. Sim. Um Deus misericordioso. E quão boa é a sua misericórdia, Pai. Sendo que realmente tu quer. Tu pagou todo o preço. Enfim, entregando a sua vida de maneira mais árdua que alguém poderia passar, Senhor. Tu fez tudo isso para que nós aqui ficássemos livres, Senhor. Livre da culpa, livre do cativeiro, do mal, Senhor. Como tu és bom.
que quer nos defender e nos absolve, Senhor, porque nos comprou grande preço. Tu que tem poder e domínio, inclusive, sobre o mal. Tu fala, mal, fica aí quietinho, ele fica. Mal, acusador, pode sair, vaza. Meu papo reto agora com o réu. Réu, fica livre, tá tudo bem. Como tu és bom, Senhor, e poderoso e justo, Senhor, para com os teus filhos, ó Pai. Nós te glorificamos, em verdade, Espírito, te glorificamos, ó Deus. Pai, veja, Senhor, como muitas pessoas estão se sentindo oprimidas, ó Deus. Porque talvez falta-lhe, Senhor, falta aqui a presença do Teu Santo Espírito, como Tu mesmo disseste, Senhor. Peça ao Pai que mande mais trabalhadores pela seara, porque a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Veja, Senhor, quanto dos Teus filhos estão no lamaçal, são ossos secos agora, Senhor. Mas Tu prometeu, Senhor, que se o Filho do Homem profetizar, que esses olhos secos vivem e venha o Teu Santo Espírito, formará um poderoso exército, Senhor. Pai, clamamos a Ti, profetiza em nome de Jesus, meu Senhor, a presença do Teu Santo Espírito sobre esse planeta, para levantar o Teu reino, ó Deus, para levantar os humilhados, os oprimidos, os quebrantados, Pai, aquele que Tu escolheu para Ti, Senhor, aqueles que estão sofrendo e sofrem, Deus, porque as promessas são para esses, Senhor. Conforme diz a sua Sagrada Escritura, o sofrimento do tempo presente não se compara com a glória que há de vir, Senhor. Veja, Senhor, como muitos sofrem nesse instante, como é a quantidade e a intensidade do sofrimento dos Teus filhos, Pai. Por isso, tem compaixão desse Teu povo, dos Teus filhos que sofrem, Senhor. Tu vê a cruz que eles estão levando e sabe, Senhor, o quão eles conseguem resistir. Tu sabe exatamente até onde eles conseguem, Pai. E parece estar no limite, Pai. Senhor, somente o Teu Santo Espírito, Pai, pode, Senhor, os ajudar. Somente Tu, ó Deus, somente o Teu Santo Espírito, fazendo o que é propósito do bom pastor de Jesus Cristo, pode pegar essa ovelha machucada e ferida, colocar nos ombros, levar para casa e a consolá-la, Senhor. Pai, profetiza em nome de Jesus, Senhor, a presença do Teu Santo Espírito em abundância sobre esse planeta, Senhor, uma profusão do Teu Santo Espírito, como está escrito em Joel 2, Senhor, que haveria dias que o Teu Santo Espírito viraria com profundeza, Senhor, com grandeza, com grandiosidade, com abundância, Pai. Precisamos de Ti, ó Deus, o Teu Santo Espírito nesse planeta, e profetiza em nome de Jesus, Senhor, que venha o bálsamo do Teu Santo Espírito, ó Deus. Que venha, Senhor, a luz do Teu Santo Espírito, Senhor, revelar, Senhor, revelar os caminhos dos Teus filhos, Senhor, e apagar as trevas, ó Deus. Apagar, Senhor, tornar sem poder as trevas, ó Deus. Uma vez tendo luz, em testemunho de que, uma vez que as trevas vão se dissipando, já é luz, Senhor. Senhor, tendo a Tua luz aqui, Senhor, não haverá treva alguma, Deus. Havendo a Tua luz que brilha mais forte que o sol ao meio-dia, Pai, não haverá treva alguma. Por isso, Senhor, clamamos a presença do Teu Santo Espírito sendo luz, sendo bálsamo que cura, Senhor, e sendo, Senhor, a força, Senhor, que dará paz e fé a esse Teu povo, Teu exército, Senhor, levantando um poderoso exército do Teu reino, Deus. É o que eu profetizo em nome de Jesus, meu Senhor. Amados, em correspondência com Romanos 8:26, em que o Espírito Santo ora com gemidos inexprimíveis, irei orar aqui em espírito, né? Sabendo que o Espírito Santo sabe de toda a tua vida. Eu não sei de nada, e nem sei das palavras que vou pronunciar, mas o Espírito Santo clama ao Espírito Santo que venha orar em mim, para você. Enfim, Ele atribuirá valor em cada palavra, conforme a vontade dEle. Vem, Espírito Santo, orar por todos aqui que estão aqui.
Långkeletos, taikelarmina, långelen, mena handalta slort något milors, tilort hantalat, kielti milor, kesnit nurminuhon kanaraitesh, kemilot, ja tek, nyt hantalarat jo sharolteni, mingilir wala halorat, dekat nahandekat slort noho imidor nagalat, nayerata sharat, nayerata, kai ahmerosh date. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Boa tarde, com Deus.